Olá, queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Com gratidão em nosso coração, nós damos início à transmissão do estudo da Palavra do Senhor. Quero dizer que é uma alegria podermos transmitir esse estudo para os irmãos. Gostaríamos de ter os irmãos aqui conosco, mas que bom que o Senhor nos permite essa forma, de entrarmos em contato com os irmãos, do estudo da palavra chegar até vocês. E eu desejo que Deus muito abençoe a vida de cada um e que seja este um tempo edificante e proveitoso para as nossas vidas. Queridos, antes de nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, eu quero orar e aproveitar para orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em tratamento, por aqueles que estão hospitalizados, orar também pela nossa igreja, orar pela nossa nação, orar pelas famílias. E nos chegaram alguns pedidos de oração, Nós vamos orar pela nossa irmã Dona Leonor. Dona Leonor, que na semana passada teve uma queda e teve uma trinca no final da coluna, um ossinho no final da coluna, teve uma trinca, então ela está usando um colete. Eu falei com ela hoje, ela já até agradeceu aqueles que já têm orado por ela. Então nós vamos orar pela nossa irmã Dona Leonor, pela completa recuperação da nossa irmã. Vamos continuar orando também pela nossa irmã Darcy, que se encontra hospitalizada com Covid. Temos orado por ela já, desde a semana passada. Vamos continuar orando pela Darcy. Vamos continuar orando pelo Tiago, filho do nosso irmão diácono Douglas, pela saúde dele, pelo tratamento que ele será submetido, e também pela Jeane, nossa irmã Jeane, filha do nosso irmão senhor Eovaldo. Vamos continuar orando pela saúde da nossa irmã Jeane também, que está em tratamento. E eu convido você para que coloque diante do Senhor a sua vida. Na semana passada nós começamos a nova série sobre uma vida com alegria, e nós falamos, queridos, que sim, é possível uma vida com alegria quando a nossa alegria está no Senhor, quando Jesus é a nossa alegria e quando nós lutamos contra a ansiedade, inclusive colocando tudo diante do Senhor através da oração. A oração, queridos, é um remédio, um antídoto contra a ansiedade. A ansiedade é um dos ladrões da alegria, rouba a alegria. Talvez você esteja angustiado, esteja triste, esteja insatisfeito, esteja com um desassossego na alma, no coração, por causa de preocupação, por causa de ansiedade. E nós vimos na semana passada, olhando para Filipenses 4, que nós devemos nos alegrar no Senhor e que nós devemos colocar tudo diante dele em oração e assim não andarmos ansiosos. Então você deseja uma vida de fato de alegria, com alegria no Senhor? Coloque diante dele a sua vida. Convido você para orar nesse instante. Pai Celestial, como é bom, ó Deus, podermos falar com o Senhor através da oração. Um antídoto contra a ansiedade que rouba a alegria do nosso coração. Eu quero, Senhor, colocar a vida dos meus irmãos queridos, aqueles que nos acompanham, aqueles que porventura não estejam acompanhando agora, ou aqueles que porventura acompanharão esse estudo em outro momento. Senhor, abençoa cada um, cada família, ó Pai. Senhor, nós temos vivido dias difíceis e o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor Jesus nos ensina a orar, pedindo o pão de cada dia, pedindo as condições necessárias para a nossa sobrevivência. E a Tua palavra, como nós estudamos na semana passada, nos ensina a não andarmos ansiosos, colocando então tudo diante do Senhor através de orações e súplicas com ações de graças. E é isso, Senhor, que nós fazemos neste momento, com gratidão em nosso coração, reconhecendo as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, dando graças ao Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado através da Tua graça. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa família, a Tua igreja diante do Senhor. Oramos, ó Deus, em favor daqueles nossos queridos que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados. De uma forma toda especial, nós oramos pela nossa querida irmã Darcy. Senhor, visita, ó Pai, visita a Tua serva, ó Deus, naquele hospital, dando, ó Pai, conforto, dando, ó Deus, saúde para ela, restaurando a saúde da nossa querida irmã. Abençoa também, ó Deus, a irmã da nossa querida Darcy, a Dirce, que também está se recuperando de Covid.
Abençoa a vida dela, ó Pai. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão em tratamento, em recuperação. Oramos pela dona Leonor. Abençoa, Senhor, a recuperação da tua serva. Que em breve, ó Deus, ela esteja completamente recuperada, Senhor, participando conosco aqui, adorando ao Senhor. Pedimos também, ó Deus, pelo Tiago, filho do Douglas, que o Senhor também esteja abençoando a saúde dele, assim também como a Jeane, nós pedimos pela Jeane também, ó Pai, tantos outros que estejam em tratamento, que estejam, ó Pai, precisando, ó Deus, da Tua graça nesta área da saúde. Oramos por aqueles, ó Deus, que se encontram sem alegria, por motivos, ó Deus, emocionais. Quantos estão sofrendo, estão angustiados, quem sabe por um problema familiar ou de outra ordem, mas que o Senhor esteja derramando paz e que o Senhor use inclusive esse estudo, ó Pai, para restaurar a alegria nos corações. Oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão afligidos, por aqueles que estão com dificuldade na área material. Que o Senhor, ó Deus, esteja com providência, ó Pai, sustentando a cada um. Oramos, ó Deus, pela nossa nação que carece da graça do Senhor, tão polarizada politicamente, que carece de salvação também. Oramos pela Tua igreja nesta nação que por vezes não tem feito diferença neste mundo. Que o Senhor santifique a Tua igreja para que sejamos de fato sal da terra e luz do mundo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue a sustentar cada família, ó Pai. E agora, por este momento, por este tempo de estudo, que não seja um tempo enfadonho, um tempo, ó Deus, difícil, mas que seja um tempo agradável, de instrução, ó Pai, através da Tua palavra. Prepara os corações, ó Deus, para que possamos estudar a Tua palavra, dá-nos clareza de entendimento e ajuda-nos a colocar em prática a Tua santa e bendita palavra. Alegra, Senhor, o coração do Teu povo, ó Pai, através da Tua palavra, porque a Tua palavra, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e o Senhor, ó Deus, dá alegria ao nosso coração através da Tua palavra, que seja assim neste tempo de estudo da Tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós oramos gratos no precioso e santo nome de Jesus, aquele que é a nossa alegria. Amém. Amém. Muito bem, queridos, bom podermos estudar sobre esse tema, né? Uma vida com alegria. Então, nós começamos na semana passada esta série, esta vai ser uma série curta, né? Que fala sobre uma vida com alegria. E na semana passada, queridos, nós falamos sobre o tema não se preocupe, seja alegre. Não se preocupe, seja alegre. Como lembrando aquela velha canção, Don't worry, be happy, né? Não se preocupe, seja feliz. Não se preocupe, seja alegre. Nós vimos, queridos, na semana passada que é possível sim uma vida de verdadeira alegria, quando a fonte da nossa alegria é o próprio Senhor. Nós olhamos para Filipenses 4 e nós podemos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nós aprendemos, queridos, que o Senhor Jesus tem que ser a nossa alegria. Ele é a própria alegria, a alegria da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre o tema motivo de toda alegria. É o título do capítulo 2 do livro do Robert Charles Sproul, da série Perguntas Cruciais. E neste livro ele trata sobre o tema posso ter alegria em minha vida? Posso ter alegria em minha vida? E o segundo capítulo desse livro tem esse título, Motivo de toda alegria. Quando pensamos sobre alegria, ficam algumas perguntas. Por exemplo, uma pergunta muito pessoal: você é feliz? Você é alegre? Veja, eu não estou perguntando se você está passando por algum problema. Sem dúvida, todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, enfrentamos momentos de sofrimento, mas a pergunta é: você é feliz? Você é alegre? Uma outra pergunta também: você conhece alguém alegre? Alguém verdadeiramente feliz? Alguém contente? Talvez esteja vindo agora na sua mente a imagem de alguém que você possa dizer: olha, fulano é uma pessoa verdadeiramente alegre, verdadeiramente feliz, verdadeiramente satisfeita. E então vem a pergunta: o que define alguém alegre, alguém feliz, alguém satisfeito? Será que
alguém feliz, alguém alegre, é simplesmente alguém que vive a cantarolar, a assobiar, está sempre, né, com um sorriso no rosto? Bem, isso é um estereótipo. Nem sempre pessoas que vivem cantarolando, assobiando, com um sorriso no rosto, têm alegria no coração. Em geral, a alegria, sim, ela é demonstrada através de um rosto com um sorriso, através de um aspecto de satisfação, mas nem sempre é assim. Há muitos casos que nós temos ouvido de pessoas que chegaram até ao ponto de tirar a própria vida, e quem convivia dizia, mas fulano parecia alguém alegre, fulano estava sempre de bem com a vida, sempre sorrindo, sempre cantando, sempre assobiando. Ninguém percebeu que ele estava, na verdade, infeliz. Então, nem sempre alguém que demonstra um aspecto, né, de alegria é realmente alegre. E nem sempre alguém que talvez esteja sério, ou esteja chorando por causa dos sofrimentos e dificuldades, não tem a verdadeira alegria. Porque, como nós vimos na semana passada, a nossa alegria não pode estar nas circunstâncias, nas situações, nas pessoas, em nós mesmos, tem que estar no Senhor. E é possível, sim, nós vimos, termos verdadeira alegria, mesmo passando dificuldades, mesmo passando momentos de privação, de privações ou de sofrimentos, né? Então, queridos, é preciso também pensar sobre o que define alguém triste. Será que o fato da pessoa demonstrar o sofrimento, inclusive com choro, significa que ela não tem alegria, a alegria do Senhor no coração dela, na vida dela? Não. E a pergunta aqui, crucial, usando o tema da série do Sproul, pergunta crucial, como sair de um estilo de vida descontente, de um estilo de vida triste, para um estilo de vida de contentamento, para um estilo de vida de alegria, de felicidade? Isso nós começamos a responder na semana passada, olhando que é necessário termos a Cristo como a nossa alegria. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre a alegria mesmo em meio ao sofrimento. Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, carta, epístola de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Prestem atenção, eu estou usando a versão revista e atualizada, que é a que nós utilizamos em nossa igreja. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, uma das lições, nós poderíamos dizer, mais difíceis que temos de aprender como servos do Senhor, como cristãos, é como sermos alegres em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio a problemas, em meio a dificuldades. É fato que nessas circunstâncias, alegria não é algo opcional. Nós vimos na semana passada que é um imperativo, alegrai-vos, sejam alegres. E nós vimos na semana passada também que não ser alegre é desobedecer ao Senhor, logo é pecado. Então, como sermos alegres, como termos uma vida de verdadeira alegria, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos? No texto que nós lemos, Tiago diz que devemos ter por motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações. O que será, queridos, que Tiago pretende dizer com essas palavras? Estranhas palavras, à primeira vista nós lemos isso e achamos estranho. Eu pelo menos me lembro de ler essas palavras e achar de fato bastante estranho. Como podemos fazer o que ele nos ordena neste versículo? Queridos, é preciso dizer que uma coisa é permanecermos no estado de alegria. Uma coisa é permanecermos no estado de alegria. Outra coisa é considerarmos as nossas circunstâncias como motivo de alegria. Perceberam a diferença? Uma coisa é permanecermos no estado de alegria. Outra coisa é considerarmos as nossas dificuldades, as privações, os sofrimentos
como motivo de alegria. Quando Tiago diz aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, esse tende por motivo de toda alegria, ele usa uma palavra que contém a ideia aqui de reconhecer. Tende por motivo de toda alegria. É a ideia de reconhecer. Então, é colocar como motivo de toda alegria, considerar. É como se Tiago estivesse dizendo assim, considerem por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Então, Tiago não está falando de sentir alegria, ou de permanecer num estado de alegria. Tiago está falando, ao passarem por dificuldades, por sofrimentos, por provações que Deus em sua soberania permite, considerem isso como motivo de alegria. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que nós devemos sentir alegria em meio ao sofrimento. Isso é um paradoxo. Nós vamos sentir sim o sofrimento. O cristão não é aquele que tem um pensamento positivo e que mesmo em meio à dor ele diz assim, não, eu não estou sofrendo, a dor é algo puramente psicológico e eu vou negar isso porque como cristão eu não posso sofrer, eu não posso chorar. Não é isso que é ser cristão. Não é isso que é ser cristão. O cristão, sim, ele experimenta momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos onde nós vamos chorar. Inclusive Jesus experimentou momentos assim, e Jesus chorou, e Jesus sofreu. Então o que Tiago está dizendo é que ao passarmos por momentos de sofrimento, situações de verdadeiro sofrimento, ao invés de negarmos isso, nós devemos considerar como motivo de grande alegria. Então, ele está dizendo que mesmo quando não nos sentimos alegres, e nem sempre você vai se sentir alegre, mesmo quando não nos sentirmos alegres, no que diz respeito a uma tribulação pela qual estejamos passando ou venhamos a passar, temos de julgar essa situação, ou seja, considerá-la, esse tem de motivo, considerá-la um assunto de alegria. Então temos de fazer isso não porque aquilo que estamos vivendo é prazeroso, não, mas porque, como Tiago diz, sabemos que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Está entendendo isso? Não estamos negando momentos de sofrimento, não estamos insistindo que mesmo em meio ao sofrimento você vai se sentir alegre. Estamos dizendo que no sofrimento podemos considerar aquela situação, seja qual for, uma situação que é motivo de alegria, porque Deus, em sua soberania, não permite que nada seja por acaso. Alguém disse com muita propriedade que Deus não desperdiça uma gota sequer do nosso sofrimento. Deus não desperdiça uma gota sequer do nosso sofrimento. É por isso, queridos, que entendermos quem é Deus, entendermos que o nosso Deus, e a Bíblia ensina isso, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. Entendermos, queridos, que Deus rege esse universo e cada detalhe da nossa vida, da nossa história, da história desse universo está nas mãos de Deus, Deus tem controle, Deus conduz. Isso traz conforto. Eu me lembro de já dar um estudo aqui na nossa igreja, usando inclusive um bom livro do Jerry Bridges, né, quando a vida nos golpeia, nos fere, onde ele defende, onde ele mostra duas verdades bíblicas maravilhosas, a soberania de Deus e a bondade de Deus. Queridos, ao meditarmos no fato e ao crermos no fato que Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele dirige todas as coisas. E mais do que isso, Ele não é um Deus mau, Ele é bom, Ele é amoroso, e Ele conduz todas as coisas para a glória dEle e o bem do seu povo. Meus irmãos, isso nos leva a considerar os momentos de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, como motivo de alegria, porque nos faz pensar e crer que Deus tem um propósito naqueles momentos. Queridos, nada é por acaso, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em sorte, em azar, nós não acreditamos em circunstâncias fortuitas, circunstâncias casuais, não.
nós acreditamos na providência. Nós acreditamos, queridos, que há um Deus todo-poderoso que rege este universo e dirige todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. Daí podermos, em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de tristeza, considerarmos que Deus tem um plano naquelas situações, e considerarmos que é um plano bom, e considerarmos então que é motivo de toda alegria passarmos por situações como aquelas. Então, queridos, é isto que Tiago está dizendo. Tribulação, vejam só aqui, tribulação, aflição e sofrimento produzem perseverança ou paciência dentro de nós. A palavra que Tiago usa aqui, perseverança, é a ideia de uma paciência que nos leva a resistir à situação, que nos leva a não desistirmos, que nos leva a não nos desesperarmos, que nos leva a continuarmos firmes, mesmo em meio ao sofrimento. Significa, queridos, que situações difíceis Deus permite, não porque Ele seja um Deus mau, não porque aquilo fugiu do seu controle, escapou, Ele cochilou e aconteceu, não. O Deus, nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, permite situações difíceis que nos trazem sofrimento, porque Ele tem um propósito, e isso nos leva então, queridos, a crescermos em paciência, em perseverança, percebem? Nosso Deus, sendo Deus Todo-Poderoso e bom, não vai permitir que algo aconteça simplesmente para o nosso mal, porque Ele tem prazer em ver o nosso sofrimento, não. Por vezes isso acontece conosco. Permitimos determinada situação porque temos prazer, um prazer pecaminoso em ver o sofrimento de alguém que talvez nos tenha feito mal, que talvez tenha zombado no nosso sofrimento, que talvez tenha tido prazer no nosso sofrimento e acabamos, ao pagar o mal com o mal, não agindo como cidadãos do reino, como cristãos verdadeiros, como temos aprendido no Sermão do Monte, como deveríamos agir, nós acabamos por ter prazer no sofrimento de alguém. Mas sabe por quê? Porque somos pecadores e maus. Porque o nosso coração não é bom. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. O que significa que Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Então pense comigo, é uma questão até de lógica. Se Deus é todo-poderoso, dirige todas as coisas, nada acontece por acaso, e Ele não é mau, Ele não tem prazer no nosso sofrimento, então, por que Ele permite sofrermos? Por que Ele permite provação? Por que Ele permite, queridos, momentos de tristeza, de sofrimento em nossa vida? É porque Ele tem um propósito abençoador. Daí Tiago dizer, então considere motivo de toda alegria, quando Deus permitir situações difíceis na sua vida. Vejam, queridos, por lembrarmos essa verdade, e é isso que vai fazer diferença, lembrar dessa verdade, que quando algo bom nos acontece, portanto algo bom nos acontece mesmo em meio às provações, lembrar dessa verdade, quando passamos por tribulações, por mais insuportáveis que possam parecer, entenderemos que não são um exercício inútil, e que Deus tem propósitos nelas, e seus propósitos, prestem atenção, são sempre bons. Deus não tem um propósito mau, mesmo quando Ele permite o nosso sofrimento. Mais uma vez, queridos, Deus é santo e é bom. Creia nisso de todo o seu coração e você terá verdadeiro conforto, mesmo quando você não entender a situação, e por vezes nós não entendemos. Temos vivido, queridos, dias tão difíceis, tantos entes queridos, pessoas amadas, sofrendo, morrendo, e então nós não entendemos muitas dessas circunstâncias. E às vezes pessoas vêm me perguntar e eu digo, eu não sei dizer o porquê diretamente disso, mas uma coisa eu sei, Deus é todo poderoso e é todo amoroso. E se Ele permitiu essa situação, é porque Ele tem um bom propósito, seja na vida da pessoa, seja na vida daqueles que estão ao seu redor. Todo o propósito do Senhor são bons. Você pode guardar isso no seu coração, que todos os propósitos do Senhor são bons. Se você de fato guardar isso, crer nisso, mesmo quando você não entender, você vai poder confiar e descansar. Todos os propósitos do Senhor são bons.
É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8, 28, eu nem coloquei este versículo aqui no slide, porque você já deve saber de cor. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ainda não decorou este versículo, decore. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde isso. Ao passar por momentos de dificuldade, traga essa verdade na sua mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas envolvem tudo. Coisas agradáveis, coisas prazerosas, coisas que nos trazem sofrimento. Tudo, de alguma forma, vai cooperar no plano do Deus soberano e amoroso, vai cooperar para o nosso bem. E o nosso bem, com certeza, não é simplesmente uma vida de conforto, não confunda. O nosso bem significa sermos mais parecidos com Cristo, vivermos para a glória do Senhor. Por isso, Deus permite, mesmo que seja o sofrimento, para o nosso bem, para nos conformar à imagem de Cristo. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, do século XIX, certa feita, ele disse a seguinte frase: que a maior de todas as bênçãos é a saúde, vindo somente em segundo lugar da primeira, que é a doença. Olha que interessante. A maior de todas as bênçãos é a saúde, com exceção da doença, dizia ele. Sabe por quê? Porque ele dizia que na doença ou no sofrimento, são momentos onde nós aprendemos as lições mais preciosas da nossa vida. É no sofrimento, é na escola do sofrimento em que nós mais somos forjados, o nosso caráter é mais depurado e somos feitos conforme a imagem de Cristo. Então guarde isso. Todos os propósitos do Senhor são bons. E quando Ele permitir o sofrimento, a dificuldade na sua vida, a dor, é porque Ele tem um bom propósito. Não se desespere, creia e tenha por motivo de toda alegria aquela situação. Então, queridos, Tiago está nos exortando a considerar a provação como um motivo de alegria, embora não haja ali sentimento de alegria, não porque estar envolvido em sofrimento e aflição nos traz alegria, não é isso que Tiago está dizendo, e sim porque estar envolvido em sofrimento Deus produz o bem por meio desta aflição e deste sofrimento. Deus produz o bem por meio da aflição e do sofrimento. Ele age, queridos, até nas situações difíceis para a nossa santificação. Muito bem, queridos, tendo falado sobre isso, eu quero considerar com vocês um pouco sobre um aspecto importantíssimo da vida cristã, que por vezes nós deixamos de lado, que é o nosso olhar para o futuro. Olhar para o futuro não significa pensar, por exemplo, que o governo vai melhorar, que este mundo vai melhorar. Não significa, por exemplo, ter boas expectativas em relação à economia, boas expectativas em relação à saúde, término de pandemia. Não significa isso. É algo além. É além desta vida. Sim, é possível termos conforto nesta vida e é possível termos esperança em verdades do presente, como a presença do Senhor, como o cuidado do Senhor nas nossas vidas, mas é possível também, queridos, termos alegria ao considerar as promessas futuras, a nossa herança gloriosa. Então eu quero gastar um tempo aqui com vocês, pensando sobre a importância de olharmos para as promessas gloriosas do Senhor que Ele tem para nós, que são promessas não presentes, mas futuras. As promessas presentes é da presença dEle, do cuidado dEle, do direcionamento dEle. Essas são promessas presentes, que nos sustentam em alegria no presente. Mas é possível, queridos, termos alegria no presente, olhando para as promessas futuras do Senhor. Então vejam, em um sentido, para sermos capazes de considerar as tristezas, as aflições, as provações que Tiago fala lá no capítulo 1, como motivo de alegria, nós temos, queridos, de cultivar a habilidade, essa é uma habilidade que precisa ser cultivada por mim e por vocês, a habilidade de pensar em relação ao futuro.
O nosso problema, eu entendo que, por vezes, é estarmos com os olhos simplesmente no presente. Quantas vezes, queridos, sofremos e não conseguimos ter alegria em meio às dificuldades, às provações, às aflições, porque o nosso olhar está apenas no aqui e no agora. Por exemplo, você recebe uma notícia difícil, resultado de um exame, resultado que você não queria receber, ou de algum familiar, ou você começa a enfrentar dificuldades na área material, ou você acaba sofrendo porque alguém o traiu, porque alguém o abandonou, seja a situação difícil que for de sofrimento. Nós temos a tendência de nos concentrarmos apenas no presente, apenas na situação. E então a nossa mente fica remoendo aquela situação. É o resultado do exame, é a traição que sofremos, é a privação material, e ficamos apenas pensando naquilo, olhando para o presente. Quando, na verdade, queridos, a palavra do Senhor nos convida a olharmos além. Olhe além. Quando nós olhamos além, nós conseguimos enxergar aquilo que, por vezes, é invisível. No sentido, queridos, e aí nos lembramos das palavras do autor de Hebreus, lá no capítulo 11, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, de coisas que se não veem. E é curioso que em Hebreus 11 o autor passa a dar exemplos daqueles que ficaram conhecidos como os heróis da fé, não porque eles eram heróis, mas porque a graça de Deus sustentou aqueles servos do passado para que eles pudessem olhar além. Pense, por exemplo, no que o autor de Hebreus fala de Moisés. Ele foi capaz de olhar além. E então, porque ele olhou além, ele não ficou encantado e preso às regalias e às mordomias do palácio no Egito, da vida de príncipe que ele tinha. Por olhar além, ele pôde contemplar o galardão, ele pôde olhar para aquele que é invisível. Eu creio que o autor estivesse falando inclusive de Cristo, Moisés contemplando aquele que é invisível. Quando, queridos, nós olhamos apenas para aquilo que está na nossa frente, apenas para a circunstância, né, que estamos vivendo, nós tendemos a ficar angustiados, tristes, desesperados, porque por vezes as circunstâncias são difíceis. Olhamos ao redor, concentramos a nossa atenção, por exemplo, nas notícias da internet ou dos telejornais, e ficamos angustiados, porque as notícias não são boas, e alguns telejornais e alguns sites são especializados em colocar apenas notícias ruins. E aí você fica concentrando o seu olhar, a sua mente naquilo, você vai se angustiando, você vai se deprimindo, você vai se desesperando, e o resultado não é bom. Agora, quando nós conseguimos olhar além, quando nós conseguimos olhar além das circunstâncias, e por vezes as circunstâncias são difíceis, como eu disse, nós não negamos as circunstâncias, mas quando nós conseguimos olhar além das circunstâncias, aí, queridos, é possível ter esperança. Há um antigo cântico que diz: não olhe circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Hoje, queridos, nós vamos olhar para a palavra do Senhor e aprendermos que é preciso olhar além. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, aliás, Romanos 8, Romanos já é considerada a epístola mais teológica, né, de toda a Bíblia, e Romanos 8 é considerado, então, se Romanos é um monte, né, é um pico da teologia, Romanos 8 é considerado pelos teólogos como o pico desse monte, né, da teologia. E Paulo traz lições preciosas para nós, e não é uma teologia vazia que fica apenas na mente, é uma teologia, são doutrinas que descem para o coração e nos trazem esperança. Por exemplo, ele diz assim que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E vejam a consideração de Paulo, a argumentação do apóstolo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Percebam, queridos, Paulo, ele não foi alguém que negou a realidade.
alguém que simplesmente pensava positivo e ignorava os sofrimentos do presente, não. Paulo reconhecia as dificuldades e ao escrever para aqueles nossos irmãos do passado, que padeciam, que sofriam perseguição, e para nós hoje que também enfrentamos, não perseguições como nossos irmãos enfrentavam, mas também sofrimentos e dificuldades, Paulo então, queridos, ele reconheceu a realidade e a intensidade do sofrimento que somos chamados a suportar neste mundo. Daí ele dizer sobre se com ele sofremos, se com ele sofremos. Então, depois, é interessante que Paulo faz uma comparação entre as aflições que experimentamos no presente, aqui, né? Então, e a alegria que está guardada a nós no céu. Olha o que ele diz na continuação do versículo. Ele diz assim, porque para mim tenho por certo, olha, Paulo está dizendo assim, eu tenho absoluta certeza que os sofrimentos do tempo presente, que ele não negava que são reais, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Percebem, queridos? Os sofrimentos presentes que Paulo reconhecia não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, queridos, os momentos temporais de angústias e sofrimentos pelos quais passamos são nada, se comparados com a alegria que está reservada para nós na glória. Tire os seus olhos das circunstâncias, não no sentido de negar o sofrimento, mas de olhar além. Você consegue olhar além das circunstâncias? Você consegue olhar além dos sofrimentos? Ou o seu olhar tem sido um olhar bastante limitado? Eu e o Magno, nós temos um problema de vista que é chamado de ceratocone, a córnea vai ficando em formato de cone, isso prejudica muito a nossa visão. E nós não conseguimos enxergar. Você também passa por isso, não é, Magno? Eu tenho um relógio ali em frente à porta, aqui, meus irmãos, eu não consigo, não sei se você consegue ver a hora ali, Magno. E talvez outras pessoas consigam enxergar bem ali. É uma visão, nós temos limitação na nossa visão. Agora, é possível você ter uma limitação na sua visão física e não ter na visão espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que tenhamos dificuldades, inclusive de saúde, limitações físicas, nós podemos crer em coisas além desta vida. Como eu citei o exemplo de Moisés, lá de Hebreus 11, que conseguia olhar além. É possível, queridos, olhar além das dificuldades, além das circunstâncias, além dos problemas que estamos passando. Inclusive, olhando, como disse Tiago, que aquilo que estamos passando tem um propósito abençoador. E Deus tem bênçãos e promessas maravilhosas para nós, além desta vida. Pense comigo, por exemplo, queridos, no que disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz aqui, João 14, 1 a 3, falando com seus discípulos, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, não fiquem com o coração atribulado. Aí ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Lembre-se que Jesus está conversando com seus discípulos, tempo antes dele ser preso, dele ser crucificado, dele ser morto. Depois, é claro, ele iria ressuscitar, mas ele iria subir aos céus. Jesus, queridos, já está preparando os seus discípulos para o fato de que eles ficariam privados da presença física de Jesus. Mas olha o que ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E olha só o que Jesus diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você tem conseguido olhar além dos problemas temporais, das dificuldades passageiras? Você tem conseguido olhar para as promessas de Cristo? Nosso Senhor Jesus não nos prometeu uma vida perfeita aqui, ao ponto dele dizer, um pouco à frente, né, lá em João 16, ele chega assim, no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, um pouco à frente, Jesus diz para os seus discípulos
que eles passariam por aflições, que eles passavam por aflições, mas é possível ter bom ânimo. Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a morte, Cristo, queridos, já nos garantiu e nos prometeu que nós também venceremos a morte. Sabe por quê? Porque aquele que ressuscitou prometeu que irá nos ressuscitar no último dia e habitaremos para sempre com Ele. Você crê nisso? Talvez a sua visão esteja muito limitada. Talvez você só consiga enxergar o que está na sua frente. Sabe aquela expressão, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz? Talvez você só consiga enxergar o que está acontecendo agora. Talvez você não consiga olhar além. Peça ajuda do Senhor. Talvez você tenha que dizer assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, a crer nas promessas futuras do Senhor. Ajuda-me a crer, Senhor, a ter esperança em Cristo além desta vida. O apóstolo Paulo, tratando de uma heresia que estava sendo ensinada na igreja de Corinto, ele fala sobre... ele diz assim: vocês está sendo ensinado que não haverá ressurreição no último dia. Então, se não haverá ressurreição no último dia, está lá no capítulo 15, ele diz: então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: e se aqueles que morreram, acabou. Se Cristo não ressuscitou, então não haverá ressurreição no último dia. Nós estamos perdendo tempo. A fé é vã, a nossa pregação é vã, a nossa vida é vã. Se a nossa esperança em Cristo, diz Paulo, for apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que tem muito crente que é infeliz? É porque a esperança dele em Cristo é apenas nesta vida. É um crente, mas que tem uma crença limitada. Uma crença em Cristo apenas nesta vida. Como se Cristo não houvesse ressuscitado. Como se Cristo não tivesse vencido a morte. Como se Cristo não tivesse garantida para nós a ressurreição e a vida eterna. É assim que você vive. É assim que é a sua fé, a sua crença, apenas nesta vida. Sabe por que, queridos, que tem gente enchendo igrejas que pregam a teologia da prosperidade? Porque a fé dessas pessoas é uma fé limitada, é uma fé em Cristo apenas para esta vida. É por isso que eles precisam se agarrar a promessas do tipo: venha Jesus e você não vai sofrer mais aqui, venha Jesus e você vai ter prosperidade material, prosperidade física. São pessoas que têm uma fé tão limitada, que precisam se agarrar a esse tipo de promessa. Mas o Evangelho diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Há promessas, queridos, além desta vida, esta vida tão passageira, esta vida tão cheia de problemas, há promessas de vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância não é viver mais de 100 anos aqui, não é viver uma vida regalada, com conforto, com prazeres, com bastante comida, com bastante saúde. Vida em abundância, queridos, é uma vida de paz, de alegria no Senhor, com esperança de vida eterna, com esperança de que um dia seremos ressuscitados e o nosso corpo será transformado em glória. Isto, queridos, é vida em abundância. Então, é preciso, queridos, olhar para o futuro glorioso, olhar para o futuro glorioso. E olhar para o futuro glorioso envolve confiar em Deus nas calamidades. Pensem, por exemplo, nas benditas palavras que Cristo disse, e João teve essa revelação lá na ilha de Patmos, e João escreveu tudinho, registrou tudinho para o nosso conforto e esperança. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia, palavras confortadoras para minha e para a sua vida, em dias tão difíceis, de tantas mortes, como dias em que nós temos vivido. Então ouvi grande voz, preste atenção, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, Jesus, aquele que está no trono, Ele vai fazer novas todas as coisas. Um dia,
O Senhor vai fazer novas todas as coisas, e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nunca mais haverá doença, nunca mais haverá morte, nunca mais nós vamos experimentar as consequências do pecado. Ninguém vai envelhecer, ninguém vai adoecer, ninguém vai sofrer, não vai ter luto. Quantas pessoas, queridos, quantos de nós temos sofrido, temos chorado a dor da morte de entes queridos nossos? Um dia isso não mais haverá. Sabe, nós não estamos vivendo, Jesus ainda não fez novas todas as coisas. Nós ainda experimentamos a lágrima, experimentamos o luto, o pranto, a dor, porque as primeiras coisas ainda não passaram. Mas é possível sim ter alegria, mesmo em dias como os nossos, tendo a esperança de que o Senhor Jesus vai fazer novas todas as coisas. Nós enfrentamos o luto sabendo que um dia isso não mais haverá. Que aqueles nossos amados que partiram estão com Cristo, um dia nós os veremos novamente e estaremos com eles para todo sempre. Isso precisa trazer alento, conforto, esperança ao seu coração. Mas para isso a sua visão precisa estar além, precisa estar naquilo que Jesus ainda vai fazer. E eu quero, antes de encerrar, eu quero gastar esses últimos minutos aqui, finais do nosso estudo, olhando para uma história, lembrando de uma história, né, um personagem bíblico que revelou o que é confiar em Deus em meio às calamidades. Um homem chamado Abacuque, o profeta Abacuque. Um personagem bíblico que revela isso de maneira vívida, do que é a confiança em meio às calamidades, é o profeta Abacuque. Ele, queridos, não se sentiu pessoalmente alegre quando ele viu a sua nação, o seu povo, sofrendo, o seu povo sendo saqueado por um poder estrangeiro. Então, queridos, esta situação gerou todos os tipos de dificuldades teológicas para ele. Eu não sei quantos dos irmãos puderam acompanhar a série de Abacuque que nós tivemos aqui na nossa igreja há alguns anos, e está lá no YouTube, né, da nossa igreja, né, Magno? A série sobre Abacuque. Se você não acompanhou, acompanhe. Se você acompanhou e se esqueceu, assista de novo esta série. Uma série abençoada, exposição do livro do profeta Abacuque. Então Abacuque começou a trazer alguns questionamentos. Por exemplo, olha aí o capítulo 1, verso 13. Abacuque diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Bem, o que estava acontecendo? O povo de Deus, por causa dos seus pecados, estava sofrendo. Deus estava permitindo sofrimento em Israel por causa do pecado do povo. Não era um sofrimento em vão, Deus tinha propósito. Deus então estava permitindo nações, né, saquearem o seu próprio povo, para que o povo pudesse se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, crescer em santidade, em conhecimento do Senhor, era para o bem do povo. Então Deus levantou nações. Por exemplo, Deus levantou os neobabilônicos, os caldeus, uma nação terrível, E Abacuque, diante dessa realidade, ele começa a questionar. Bom, se Deus é santo, se Deus é bom, se Deus é puro, por que é que Deus está permitindo uma coisa como essa? Então, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque, mesmo não entendendo, bom, se Deus é soberano e é bom e é santo, por que que esse povo inimigo está nos fazendo mal? Aí Abacuque diz: não, eu vou esperar a resposta do Senhor. Queridos, precisamos agir assim, mesmo quando não entendermos. Não podemos duvidar de que Deus é santo, Deus é bom. Em meio a situações que não entendemos, que para nós não faça sentido, como não fez sentido para Abacuque nos seus dias, devemos dizer: Senhor, eu vou esperar no Senhor, porque certamente o Senhor sabe o que está fazendo. E, queridos, ao olharmos para o livro do profeta Abacuque, nós vemos que Deus responde para Abacuque. Deus respondeu ao seu profeta queixoso,
por se apresentar a Abacuque de uma maneira que foi bem semelhante à maneira como Deus respondeu para Jó. Olha aqui no capítulo 3, no verso 16, ouvi-o e meu íntimo se comoveu. Deus trata com Abacuque, e olha a resposta de Abacuque. O meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque, queridos, foi tomado pela mensagem de Deus ao ponto de seu próprio corpo tremer. Porque Deus responde para Abacuque dizendo assim: eu vou levantar uma nação má, eu vou levantar um povo terrível para tratar com o meu povo. Então Abacuque fica atemorizado com esta situação. O livro de Abacuque, queridos, contém uma frase que ficou muito conhecida, porque o apóstolo Paulo repetiu essa frase em Romanos, e essa frase explodiu no coração de Martinho Lutero, no início da Reforma. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Essa frase poderia ser traduzida da seguinte forma: o justo viverá por confiança. Preste atenção, o justo viverá por confiança. Queridos, o que significa viver pela fé, se não confiar em Deus, viver confiando em Deus? A vida de fé não é apenas crer que Deus existe, é crer em Deus ou confiar em Deus. Sabe quando os dias são difíceis? Você colocar em prática a sua fé. Eu creio que Deus existe, mas e na hora difícil? E no sofrimento? E quando as coisas não fizerem sentido? E nos dias da perda? Nos dias da aflição? Você vai continuar confiando em Deus? Saber que Deus existe é uma coisa. Confiar que Deus está no controle. Confiar que aquela situação, Deus tem propósito naquela situação é outra coisa. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus na angústia, no sofrimento, é outra coisa. É isso que nós precisamos fazer, queridos. O justo viverá, não pelas emoções, não pelas circunstâncias, mas o justo viverá pela fé. Então, como é que o profeta Abacuque respondeu ao Senhor? Você deve se lembrar, os conhecidos versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, e tudo isso que Abacuque está descrevendo já estava acontecendo em Israel. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que não tenha o que comer, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso aconteça ou esteja acontecendo, olha o que ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Percebem, queridos? Isto é confiança em Deus nas calamidades. É você ter a sua alegria no Senhor. Quando Paulo disse, como nós vimos na semana passada, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, significa se alegrar no Senhor em todas as circunstâncias. Significa colocar a nossa confiança no Senhor, nas promessas do Senhor, em todas as circunstâncias. Abacuque pôde dizer isso. Ainda que, todavia, eu me alegro, não nas circunstâncias, não em mim mesmo, mas no Senhor. Queridos, isto faz toda a diferença. Você pode dizer que você se alegra no Senhor em toda e qualquer situação? Sabe, essas palavras parecem estranhas para nós, porque Abacuque viveu há muito tempo em uma cultura que era muito diferente da nossa, né? Você precisa de alguma coisa, você vai ao mercado. Você precisa de carne, você vai ao açougue. Você precisa de fruta, legumes, você vai ao açougue ou você vai no mercado. Está tudo ali. E nós vivemos dias em que mesmo aquelas frutas, legumes que não são da época, você ainda encontra. Talvez um pouco mais caro, mas encontra.
Você não precisa se preocupar com a produção, não precisa se preocupar, olha, está chovendo muito, será que vai com a colheita? Bom, se preocupa um pouco porque os preços mudam, né? Mas você não precisa se preocupar como produtor. O produtor rural, esse se preocupa. Nós não dependemos diretamente, né, da agricultura. Como eu disse, é tão fácil você ir ao mercado e comprar. Agora, percebam, nós não nos inquietamos pensando se a oliveira dará frutos. Você vai lá no mercado, você compra um vidro lá de um pote de azeitona, tranquilo. Agora, Abacuque era um judeu e a economia de Israel era agrícola. Abacuque estava falando daquilo que era, que eles dependiam diretamente, meus queridos irmãos. Então, o que Abacuque está dizendo é o seguinte, para os nossos dias, para o nosso entendimento: ainda que a economia agropecuária fracasse, ainda que o mercado de ações quebre, ainda que a indústria automotiva se acabe, ainda que a indústria tecnológica exploda, ainda que todas estas coisas aconteçam, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei nele. Isso é o que ele teria dito se ele vivesse agora no século 21. Você pode dizer isso? Ainda que a pandemia continue, ainda que a economia piore, ainda que o desemprego aumente a recessão, e eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer isso? Ou você está dependendo da vacina? Você está dependendo de uma melhora da economia? Você está dependendo... Do que você está dependendo? De quem você tem dependido? Em outras palavras, onde está a sua alegria? Quem é a sua esperança? Nosso irmão Cleiton tem tratado sobre os ídolos, né? Tratando com os adolescentes, um livro Falsos Deuses, o Timothy Keller, ele coloca bem isso, né, o Timothy Keller. Em quem está a sua esperança, a sua alegria? Quem é o seu Deus? Eu espero que você consiga olhar além e que a sua esperança, a sua alegria esteja no Senhor. Abacuque, ele termina, no verso seguinte ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A corça tem os pés muito firmes e pode se locomover como aquele tipo de cabra da montanha, né? Nas alturas e em lugares perigosos, atravessando espinhaços estreitos sem cair na destruição. Abacuque está dizendo: Deus vai fazer os meus pés firmes, para que eu possa atravessar situações difíceis, sem me desesperar, sem me angustiar, mas confiando no Senhor. Deus tem poder para fazer isso na sua vida, assim como fez para Abacuque. Deus tem poder para alegrar o seu coração, te dar esperança, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio à calamidade. O salmista, no Salmo 46, eu não coloquei aqui, me veio à mente agora este texto. O salmista diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E aí o salmista passa a descrever um estado de calamidade, mas ele diz: há um rio que está no meio da cidade do Senhor, o Senhor está ali, a presença do Senhor está ali. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu lendo um livro hoje, eu tenho um livro do John Piper chamado Graça Futura, e lia pensando no nosso estudo de hoje, e lá no final do livro, capítulo 30, onde o Piper vai falar sobre a criação restaurada, e ele vai falar por que ele pensava sobre o que vem depois da morte. Olha a frase que ele escreve: a fé que cresce no solo das promessas divinas tira o medo e no seu lugar enche-nos de esperança e confiança. E quando o medo se vai e a esperança em Deus transborda, vivemos de maneira diferente. A fé que cresce no solo do quê? Das promessas divinas. Essa fé tira o medo e no seu lugar nos enche de esperança e confiança. A pergunta é: a sua fé tem crescido no solo das promessas divinas? Das promessas divinas? Você tem olhado além? Você tem olhado para o Senhor? Você tem crido nas promessas do Senhor? Eu quero orar por você agora. Pai Celestial, damos-te graças pela Tua palavra. A Tua palavra que nos ensina que existe o sofrimento, que os dias são maus. A Tua palavra que nos ensina que no mundo nós teremos aflições.
A Tua palavra, Senhor, que não nos engana, que não dora a pílula, a Tua palavra que é a verdade, que não nos leva a simplesmente ignorarmos o sofrimento, mas a Tua palavra que nos leva a olhar para Cristo, a Tua palavra que nos apresenta Cristo, razão da nossa esperança, a Tua palavra, Senhor, que revela, que testemunha de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos dá vida e vida em abundância, aquele que venceu a morte, nos garante vida eterna e nos prometeu que vai nos ressuscitar e que habitaremos com Ele para todo sempre. A Tua palavra que é Cristo, a Tua palavra que é o Evangelho, a boa nova, que não diz que teremos uma vida fácil aqui, mas que nos garante vida eterna e vida em abundância, e que nos garante já o Teu cuidado, a Tua presença e o Teu consolo agora, nestes dias difíceis, neste mundo mau, nesta vida. Pai, nós clamamos, sustenta-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades, nas provações, nas aflições, ajuda-nos, Senhor, a olhar além. Senhor, ajuda a termos uma melhor visão, a olharmos como Moisés para aquele que é invisível, a contemplarmos o galardão. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os olhos das circunstâncias e olhar além, olhar e confiar nas Tuas promessas, e confiar no Senhor na calamidade, nas calamidades, e confiar no Senhor de todo o coração, e nos alegrarmos no Senhor. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. E é no nome de Jesus, aquele que é a nossa alegria, que nós oramos gratos. Amém. Amém. Queridos, que Deus muito abençoe a vocês. E lembrem-se que no próximo domingo, Deus assim permitindo, teremos o nosso estudo bíblico às 9 da manhã. Logo em seguida, entre 9h45, 10:10, nós teremos o culto matinal, dando continuidade à série O Deus dos Nossos Pais. E às 18h30, o culto vespertino. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Que Deus muito abençoe a todos, dando uma ótima noite, um bom restante de semana, em nome de Jesus.